Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 1. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo do Poder Legislativo na Constituição de 88, que se encontra a partir do artigo 44 do texto constitucional. O Poder Legislativo, ele se apresenta no âmbito federal, formado por duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, enquanto que, nas outras esferas federativas, estados, municípios e Distrito Federal, o Poder Legislativo é unicameral. A ideia de um poder legislativo bicameral no âmbito da União se dá em razão da tradicional teoria do federalismo importada para o Brasil a partir da teoria norte-americana, porque lá se diz que a Câmara dos Deputados, que lá é denominada de Câmara dos Representantes, ou Casa dos Representantes, representaria o povo, enquanto o Senado Federal representaria os estados. Daí porque a representação da Casa dos Representantes, e aqui no Brasil, Câmara dos Deputados, é proporcional à população de cada estado, enquanto a representação no Senado Federal, ela é paritária, ou seja, igualitária. Nos Estados Unidos são 2 senadores por cada unidade da federação, o que dá 100 senadores. No Brasil, 3 senadores por cada unidade da federação, são 27, dará então 81 senadores. Já no âmbito dos estados, municípios e Distrito Federal, o Poder Legislativo é unicameral, ou seja, formado por uma única casa legislativa. Assembleia Legislativa no âmbito dos estados, Câmara Municipal no âmbito dos municípios e Câmara Distrital no âmbito do Distrito Federal. No caso norte-americano, os poderes legislativos estaduais podem ser tanto unicamerais quanto bicamerais. Depende de cada constituição estadual. Então, há estados nos Estados Unidos que possuem Senado estadual. Então, lá depende da Constituição do Estado. Aqui no Brasil, não. Os estados são representados, né? O Poder Legislativo Estadual é exercido por uma única casa, a Assembleia Legislativa. Há um Poder Legislativo bicameral apenas no âmbito da União. Na Câmara dos Deputados são 513 deputados, e esse número é dividido por todos os estados da federação, proporcionalmente à população. A Constituição estabelecerá que o número mínimo de deputados federais é de 8 e o máximo de 70. Quem possui 70 deputados federais é apenas o estado de São Paulo, porque é o mais populoso da federação. Já no âmbito dos estados, ou melhor, falando do Senado Federal, são 3 por cada unidade federativa, 26 estados, mais o Distrito Federal, 27, são 3 por cada unidade, dando, portanto, 81 senadores. Como a legislatura, ou seja, o período do cumprimento do mandato é de 4 anos, e as eleições, portanto, se dão a cada 4 anos, e como o mandato do senador é de 8 anos, a renovação do Senado se dá na forma de 1/3, 2/3, ou seja, em uma eleição se vota para um senador, na próxima eleição se vota em 2 senadores, né? Então se renova 1/3, porque se vota apenas em um, e depois vão ser eleitos 2 senadores, portanto a renovação de 2/3. A eleição para deputado federal é proporcional, tá? Por meio do quociente eleitoral, enquanto
a eleição para o Senado é majoritária, de turno único, ou seja, não há 2 turnos para eleição do Senado. Quem obtiver o maior número de votos para o Senado é considerado eleito. Bom, e aí, para terminar por hoje, vamos então analisar o artigo 47 da Constituição, que estabelece que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Aqui a regra geral, portanto, é das deliberações por maioria simples ou maioria relativa. Essa regra somente será modificada se a própria Constituição estabelecer uma outra maioria. Então, nós temos a maioria simples, aquela em que, estando presentes a maioria absoluta dos membros da Casa, a medida é considerada aprovada pelo voto da maioria dos presentes. Já a outra maioria, a maioria absoluta, em que a medida será considerada aprovada se obtiver a maioria absoluta dos membros da Casa, pouco importando os presentes. E existe uma outra maioria, que não é nem absoluta e nem relativa, denominada de maioria qualificada. É aquela em que o número para que a medida seja considerada aprovada é diferente de 50% mais 1. A Constituição vai usar 2 tipos de maioria qualificada. 2/3 para o processo de impeachment, por exemplo, ou 3/5 para a aprovação de emenda à Constituição. E aí nós temos, então, a maioria qualificada. Então é isso, pessoal, e no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar as atribuições do Congresso Nacional. Até lá.